Porque às vezes nós lemos a Bíblia e estudamos teologia, ou ouvimos falar de alguns termos e achamos que eles são todos religiosos. Falar de graça é uma coisa religiosa. Não. Falar de graça é falar de vida. Isso que é o difícil, diferente da coisa. Quando você vê esse texto aqui, Paulo está dizendo assim, que a graça é uma coisa que acontece na minha vida, meu dia a dia. Então o que eu tenho que encher o meu casamento para fazer diferença? Encher de graça, mas não é ficar dando risada, embora ajude também. Mas o que é essa graça que pode fazer alguma diferença? Essa graça que Paulo tanto fala em Gálatas, em Romanos, nos Evangelhos, essa graça, ela faz algumas coisas com a gente. Uma das coisas que ela faz com a gente é nos deixar tolerantes. Quando nós conhecemos a graça, nós começamos a olhar para o outro de uma forma diferente. Então um casamento que tem graça consegue olhar para o outro e não ver os erros, porque erro a gente tem bastante. Defeito, então, a gente coleciona. E o pior, a gente não só coleciona, a gente rega, cultiva. Tem uns defeitinhos carinhosos que a gente gosta deles e não tem como largar, se apega na gente que não tem jeito. Por isso a gente precisa da graça. Graça para poder ver os erros do outro, os defeitos do outro e poder perdoar. Entende? Isso é fantástico. Eu olhando esse texto aqui, eu vi uma segunda verdade assim, bastante importante sobre a graça. Que a graça também nos ensina que nós devemos sempre amar primeiro. Não só para falar do amor de Deus, que amou primeiro, mas sabe o que significa amar primeiro? Significa amar sem esperar. E o casamento tem muito disso. A gente ama assim, por exemplo, pode falar assim, eu amo tomar sorvete, porque o sorvete ele te dá uma satisfação. Mas o casamento não é igual tomar sorvete. O casamento tem hora que a gente pisa no calo do outro, só que ama ainda assim. E como que a gente ama alguém que pisa no calo da gente? Como é que é isso? Isso só é possível por causa da graça. E perceber como essa graça é algo tão grande, porque nós não vivemos sempre em cobrança. Se a gente viver sempre cobrando algo do outro ou de nós mesmos, não há casamento que resista. É preciso que haja essa graça que nos ensina a amar primeiro. Amar primeiro significa o seguinte: significa que eu não tenho que esperar, você não tem que esperar o Rodrigo fazer a coisa. Ame primeiro. Deixa que o que ele for fazer seja a resposta. E você, Rodrigo, não tem que esperar ela fazer. Ame primeiro. E deixa que o que ela vai fazer vai ser sempre a resposta. O amor sempre vem primeiro. Às vezes nós pensamos ao contrário. Eu amo a pessoa por causa disso. Não. Eu amo a pessoa. O resto é consequência. Assim como é o amor de Deus por nós também. E uma terceira verdade dessa graça que eu quero compartilhar com vocês é que a graça rompe com toda a previsibilidade. O que é isso, né? A nossa vida é cheia de relações previsíveis. Nós vivemos numa espécie de matemática, onde a gente até conhece alguns jargões. A gente fala assim, bateu, levou. Já é esperado. Nós vivemos num mundo cheio de lógicas retributivas. E quando casa, já se espera um monte de coisa da gente. O Rodrigo já estava aqui, ó, tremendo. A noiva vinha lá e ele aqui segurando a mesa. Eu também segurei para a mesa, né? Porque quando a gente casa, já se espera um monte de outras coisas da gente. E é aí que entra a graça. A gente não precisa corresponder a tudo que se espera da gente, porque há a graça. A graça é um caminho por onde eu vejo que nós construímos juntos, não pelo aquilo que se espera, como se fosse uma dívida. A gente não entra no casamento com uma dívida, embora hoje em dia, né, já se entra, mas não é isso. A gente entra no casamento sem essa expectativa terrível que nos cobra, mas entra no casamento com a graça, que é aquilo que é capaz de quebrar a linha da previsibilidade. Então no casamento acontece assim, às vezes a gente ali fica nervoso e o esperado é que você exploda. Então em vez de você explodir, lembra da graça, rompe com a previsibilidade. Eu não vou explodir, eu não sou obrigado a explodir, eu não tenho que devolver na mesma moeda. Essas lógicas são muito destrutivas. O que o Evangelho trouxe para nós, e isso que Paulo está falando, agora não vivo mais eu, mas Cristo
Cristo vive em mim, Ele está falando sobre essa graça que é capaz de mudar a minha vida, para que quando eu for para minha casa, quando vocês forem para a sua casa, quando vocês formarem o seu casamento, vocês entendam que é essa graça que pode fazer alguma diferença. Diferença no sentido de aprender, principalmente, a perdoar o outro. Porque o que segura casamento, acima de tudo, é o perdão. Não é? Às vezes a gente acha que o casamento bom é aquele onde as pessoas não erram. Não. Está errado. Não existe casamento inquebrável, casamento infiel. Não. Todo casamento tem muitas dificuldades, muitos problemas. Mas o que nos faz forte é justamente a capacidade de perdoar, de poder levantar junto, de poder caminhar junto, de poder fazer diferença. É essa graça que a gente precisa. É essa graça que é importante para o casamento, da qual a ferramenta mais importante é o perdão. Então a gente às vezes brinca com aquela ilustração. É como se quando a pessoa merecesse uma coisa e você não vai pelo mérito, você consegue construir algo que vai pelo amor. Amém. Assim então, a graça nos torna tolerantes. A graça nos ensina que nós devemos sempre amar primeiro. E a graça rompe todas as relações de previsibilidade. Espero que esses 3 conselhos possam ajudar vocês em seu casamento.